Palmeiras 1, Santos 0. Santos perde para o Palmeiras na Arena Barueri, encontra sua primeira derrota no ano, já na segunda partida do Campeonato Paulista. Vamos falar sobre a partida onde o Santos perde a sua primeira partida no Paulista com um gol de Alan, numa jogada rápida de contra-ataque, numa falha do Santos no meio de campo. Então vamos falar sobre isso aqui. A escalação do Vojvoda, que para mim a escalação e as alterações ele errou bastante. Estranho o Gabigol não ter sido titular nessa partida, mas vamos falar sobre essa partida, não antes de você se inscrever no canal. Tá aqui, ó, botãozinho inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa o like. Quando você deixar o like, o comentário vai arrastar para o lado, você clica no botão de hypar para ajudar a hypar o vídeo. Depois tem aqui para você comentar e também compartilhar o vídeo. No canto direito, tabelinha dos membros aqui do canal. Torne-se membro do canal, ajude o nosso crescimento também. Você já vai vir para a tabelinha aqui dos membros e também, já assim que você virar membro, vai aparecer também o link do nosso grupo do WhatsApp dos membros do canal. Aí você clica e já vai para o nosso grupo do WhatsApp para conversar com a gente aqui sobre as coisas do Santos no dia a dia, tá? Então ajude aí no nosso crescimento. Falta bem pouquinho. Eu acho que eu vou publicar esse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão se inscrever. A gente vai bater os 17 mil, faltava muito pouco para chegar em 17 mil inscritos, certo? Vamos lá falar sobre Palmeiras 1, Santos 0. Começar, obviamente, pelo começo, a escalação de Juan Pablo Vojvoda. Palmeiras entrou com Carlos Miguel, Piquerez, Murilo, Gustavo Gomes, Kelvin, Martinez, Andreas Pereira, Riquelme, Veiga, Alan e Flaco Lopes. Essa foi a escalação do Palmeiras. Longe de ser a escalação titular, força máxima do Palmeiras, mas é um time bem competitivo e de muita qualidade técnica, né? Já no Santos, a gente tinha Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo, Escobar, João Schmidt, William Arão, Barreal, Roleiser, Lautaro Dias e Tassiano. Essa era a escalação do Santos. Muito estranho, por que é muito estranha essa escalação do Santos? Diferente do Palmeiras, que está poupando alguns jogadores e até colocando alguns jogadores para voltar a jogar, que é o caso do Vitor Roque, por exemplo, né, que voltou a jogar hoje pelo Palmeiras, o Santos já tinha à sua disposição alguns jogadores como Robinho Júnior, que já tinha jogado e não teve nenhum problema físico para ficar no banco, foi uma opção do Vojvoda. O Zé Rafael tinha ficado de fora e estava voltando por causa de uma conjuntivite, não era nada físico, né, em relação ao Zé Rafael, mas mesmo assim preferiu colocar um time com dois centroavantes, né, ao invés de colocar o Zé Rafael no meio para ajudar a armação das jogadas. E o Gabriel Barbosa, o Gabigol, eu acho que também foi bastante estranho ele não ter sido titular nessa partida, num clássico, você poupar o Gabriel Barbosa. Então, para mim, o Vojvoda ele erra na escalação, principalmente, tá, na questão de você colocar o Lautaro aberto por um lado e o Roleiser no meio, como se fosse o segundo atacante. Por quê? O Roleiser ele conseguiu ajudar no jogo contra o Novo Horizontino, sendo um cara que vinha do meio ali da direita mais para o centro das jogadas. A gente tinha o Cabageiro na ponta esquerda, tinha o Roleiser na direita e no centro, como dois atacantes ali, o Gabriel e o Lautaro. Essa foi a formação que o Santos jogou contra o Novo Horizontino. O Santos jogou de forma espetacular contra o Novo Horizontino? Não, mas o Santos conseguiu se impor, conseguiu produzir e não fez o gol no primeiro tempo e tomou o 1-0 do Novo Horizontino, muito mais por uma falta de sorte, vamos dizer assim, e principalmente pela falha técnica do Cabacheiro, mas conseguiu armar jogadas e chegar com perigo ao gol do Novo Horizontino. Já contra o Palmeiras, o Vojvoda troca a posição de alguns jogadores. O Lautaro, que jogou como um segundo atacante pelo meio, jogou aberto e não rendeu tanto quanto ele conseguiu ajudar no jogo contra o Novo Horizontino. Já o Roleiser, que jogou pela meia direita e conseguiu também ajudar na armação, jogou no lugar onde estava o Lautaro. E se a gente colocar numa balança quem ofereceu mais futebol, o Lautaro no primeiro jogo ou o Roleiser nesse segundo, como um segundo atacante, para mim o Lautaro ajudou mais do que o Roleiser ajudou nesse jogo. Então acho que aí já começa o erro do Vojvoda. Ele podia ter mantido o Lautaro pelo meio, podia ter mantido o Roleiser na direita e colocado o Barreal lá na ponta esquerda. Era só trocar Cabageiro por Barreal e estava tudo certo. Ele preferiu mexer em 3 posições no ataque. E no centroavante ele também trocou o Gabriel para colocar o Tassiano. Se é um pelo outro para poupar o Gabriel, eu entendo a troca. Só que quando você faz isso, você tira o Gabigol, que é o cara decisivo, que é a grande estrela desse time sem o Neymar,
para colocar um cara que está em ascensão, que é o Tassiano. Num clássico, eu não acho que é uma boa. Se fosse contra o Guarani, contra o Novo Horizontino, eu até concordo, mas pô, num clássico você fazer isso, então para mim o Vojvoda ele errou na escalação e errou também nas alterações. Por quê? No primeiro tempo, quando o Santos estava equilibrado com o Palmeiras, ele não fez alteração. O Palmeiras gastou uma alteração que foi a entrada do Larson e a saída do Andreas Pereira que saiu machucado. Nesse momento do jogo, os dois times estavam jogando muito mais com chutão. Não tinha ligação pelo meio de campo. Era lançamento do zagueiro ou do goleiro lá na frente. A bola ficava saindo da zaga do Santos, indo para a mão do Carlos Miguel. Saía da zaga do Palmeiras, ia para a mão do Gabriel Brazão. Nenhum dos dois times ofereceu um grande risco ao goleiro adversário. Foi um jogo muito ruim no primeiro tempo. Porém, com o Santos tendo mais posse de bola. Trazendo aqui a estatística para vocês do primeiro tempo especificamente, o Santos teve no primeiro tempo 54% de posse de bola contra 46%. Nos chutes, o Santos chutou 5 vezes contra 4 do Palmeiras. Chutes ao gol foram 3 do Santos e um chute do Palmeiras. Então, o Santos teve um certo equilíbrio contra o Palmeiras no primeiro tempo. Então, não vi uma atuação muito ruim do Santos no primeiro tempo. Apesar, obviamente, do Palmeiras ter vencido a partida, né? Eu não consegui ver uma partida muito ruim do Santos, né, contra o Palmeiras no primeiro tempo. Tivemos o gol do Alan. Deixa eu só trazer aqui o gol, cadê? Rapidinho na ficha do jogo. Aqui, gol do Alan aos 40, tá? Do primeiro tempo. Nesse momento, o Palmeiras não oferecia tanto risco ao Santos. O Santos erra uma bola no meio de campo. A bola estava com o Santos, o Barreal tenta fazer o passe, ele erra, não consegue fazer o passe, o Palmeiras toma a bola, tenta acionar o ataque, e aí o Escobar tenta uma dividida e ele perde na dividida, a bola sobra no Flaco Lopes, que busca o espaço, e aí foi o que eu disse na transmissão. No momento em que o jogo está muito mais brigado e muito mais físico, o que faz a diferença é realmente o talento com a bola no pé, a individualidade do Flaco Lopes de chegar na cara do Brazão, que foi para cima do Flaco Lopes para fechar mesmo e tirar a finalização do Flaco Lopes. O Brazão, para mim, fez certo. Ele tirou todas as opções de finalização do Flaco Lopes, que não viu uma opção para finalizar e fez o passe para quem vinha de trás. Vinha o Alan. O Flaco faz um passe inteligente, uma cavada para ninguém chegar tirando, ele cava para trás a bola. O Alan chega com liberdade e finaliza. A bola passa por baixo do Zé Ivaldo, passa por baixo do Adonis Frias e a bola entra. Era 1-0 para o Palmeiras, na única chance que o Palmeiras teve. E a gente falou isso o tempo todo. O Palmeiras é um time perigoso, com talentos em campo, que se tiver uma chance, vai guardar. O Santos precisa fazer o gol. O Santos teve a sua chance no primeiro tempo. Uma bola bem triangulada pelo meio, que o Tassiano faz um passe de letra, o Barreal conduz a bola para a direita, faz o cruzamento no segundo pau, sem goleiro. O Lautaro tenta cabecear para baixo. Tinha um zagueiro do Palmeiras na frente dele. Se ele cabeceia para frente, era gol. Ele cabeceou para baixo. A bola pegou no jogador do Palmeiras e saiu para escanteio. Para mim, o Lautaro perdeu aquele gol. Se é o Tassiano naquele lugar, se é o Gabigol naquele lugar, para mim teria feito gol. Mas o Lautaro perdeu a chance e o Santos teve a sua chance, errou. O Palmeiras teve sua chance, fez 1-0. Voltamos para o segundo tempo. E o Santos volta dormindo. O Palmeiras voltou muito melhor no começo do segundo tempo. Até que o Santos começa a encaixar de novo. E aí o Palmeiras coloca o Vitor Roque, tira o Veiga, coloca o Pacheco e tira o Martínez. E aí o time do Palmeiras acaba jogando, para mim, um pouco melhor, né, do que estava jogando no primeiro tempo. Começa a se impor um pouco mais. E aí o Santos faz as suas trocas também logo na sequência. Entra o Gabigol, sai o Lautaro. Entre o Zé Rafael, sai o Ilharão. Entre o Miguelito, sai o Roleiser. Roleiser e Miguelito, um pelo outro, características parecidas, dois meias canhotos que jogam pela direita com uma intensidade mais baixa. Eu acho que o Miguelito também tem uma intensidade baixa como o Roleiser. Só que ele troca o Zé Rafael pelo Arão, que tem uma armação melhor, porém menos marcação. Para um time que precisa virar, é completamente natural. Troca o coloca o Gabriel Barbosa e tira o Lautaro Dias. O que aconteceu nessa mudança? O Lautaro estava jogando aberto. Ele tira o Lautaro, coloca o Tassiano aberto pela esquerda e põe o Gabriel lá como centroavante. Essa alteração, né, dessa soma de trocas ali que fez o Vojvoda, para mim atrapalharam o Santos naquele momento. Porque você tinha um meia armando as jogadas, que era o Roleiser,
que tinha opções para abrir as jogadas, tanto pela direita quanto pela esquerda. Tinha Barreal, tinha o próprio Tassiano ocupando espaço lá na frente e o Lautaro que sabe jogar pela ponta esquerda. Quando ele troca, ele tira a armação do meio e concentra a armação pela direita. Por quê? Ele coloca o Tassiano aberto e o Tassiano é um cara muito mais físico, não é um cara de buscar linha de fundo, como faz o Lautaro de vez em quando, é um cara de receber a bola, fazer pivô e tocar para quem chega de trás. E aí ele fazia isso com o Barreal flutuando pelo meio. Só que o Barreal não tinha opção de dar o passe para a esquerda porque era o Tassiano. E na direita, o Miguelito é um cara de condução de bola, de arremate. Não é um cara de conseguir profundidade como é o próprio Barreal. O Barreal não tinha um outro Barreal na ponta para fazer o passe, ele tinha o Miguelito, que é um cara muito mais de condução. Então o Barreal pelo meio não tinha opções para conseguir armar o jogo como teve o Roleiser. E aí para mim a mudança foi ruim nesse quesito. E ele troca depois, coloca o Robinho e conserta essa alteração que ele fez. E aí sim o Santos começa a ter mais opções de ataque, porque aí tem Robinho e Miguelito fazendo esse revezamento para trazer a bola pelo meio, abrindo o Igor pela direita para poder fazer linha de fundo, e você tem o Barreal também em velocidade para ajudar na armação. Quando ele tira o Tassiano, você abre o Barreal para a esquerda. Então acho que você consegue também ter mais opções com o Barreal fazendo linha de fundo, e aí ter a chance do Gabriel Barbosa finalizar. Não é à toa que o Santos começa a finalizar, começa a oferecer perigo, e nos últimos 10 minutos tem chances até de empatar. O Carlos Miguel fez algumas boas defesas, é a hora que o Santos teve mais perigo ali de conseguir empatar o jogo. No final, o Vojvoda troca, tira o Escobar pelo Lira, para mim, sem explicação alguma, não tinha motivo para o Lira entrar. Não que o Lira seja um mau jogador, mas você tirar um lateral esquerdo, faltando 5 minutos para acabar o jogo, não entendi o que fez o Vojvoda. Ou o Lira entrasse mais cedo, ou ele colocasse outro cara para tentar matar o jogo lá na frente. Você tinha opções, podia botar. Por que não colocar o Cabacheiro, que é um cara alto, de velocidade? Por que não colocar o Gabriel Menino, um cara de arremate de fora da área? Trocar o lateral esquerdo? Agregou no quê colocar o Vinícius Lira faltando 5 minutos para acabar o jogo? Então, para mim, o Vojvoda ali erra na escalação, erra nas alterações, e o Palmeiras vence com competência. Das poucas chances que teve, foi lá e matou o jogo. Falando em chances, né? A gente tem nas estatísticas finais do jogo o Santos com mais posse de bola, 56-44, chutou o dobro de vezes para o gol do que o Palmeiras, quase o dobro, vai, 15-8. Seria o dobro se fosse 16, mas faltou uma, 15-8. Chutes no gol, o dobro. 6 chutes no gol do Carlos Miguel contra 3 do Palmeiras no gol do Brasão. Grandes chances. O Palmeiras teve 3 grandes chances contra uma do Santos. A do Santos foi a cara do Lautaro. O Palmeiras teve 3 grandes chances. Ou seja, as 3 vezes que o Palmeiras finalizou no gol foram grandes chances e grandes defesas do Brasão, inclusive, tá? Inclusive aquela de cabeça que ele pega no alto, se atirando em cima da bola, né? O Santos teve mais escanteios, o Santos teve mais troca de passes, mais passes certos do que o Palmeiras. Então, na verdade, o Santos não jogou tão mal assim. Só que na hora de decidir, no talento, você tem o Palmeiras. E para mim, quando um Palmeiras joga mal como jogou contra o Santos hoje, o Santos precisa aproveitar a oportunidade e vencer a partida. Não é todo jogo que você vai pegar um adversário que tecnicamente é melhor do que o seu elenco e você vai ver esse time jogando mal contra você. Então, quando um time que é melhor tecnicamente joga mal, você tem a obrigação de tentar buscar a vitória. E o Santos não buscou a vitória, perdeu a chance de garantir mais 3 pontos ou de pelo menos arrancar um empate do Palmeiras, porque o Palmeiras apresentou um futebol muito ruim mais uma vez. Já não foi um grande futebol contra a Portuguesa e agora também não foi um grande futebol contra o Santos. O Santos perdeu a chance de tirar pelo menos um ponto do Palmeiras jogando fora de casa. Agora o Santos joga contra o Guarani na próxima partida. O jogo é no domingo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que é no domingo às 8h30, se eu não me engano. Deixa eu só trazer aqui o próximo jogo do Santos, que é, se eu não me engano, no domingo às 8h30. Deixa eu colocar a tabela aqui para dar uma olhadinha. Sim, Guarani e Santos, domingo, 8h30 no Brinco de Ouro. E aí a gente tem a transmissão aqui no canal começando às 7h30 no dia 18 de janeiro, domingo. Começamos lá do Brinco de Ouro da Princesa, às 7h30 da noite, começa a transmissão. E para você que está inscrito no canal, a gente começa a transmissão, acabando o jogo, vamos para a coletiva de imprensa do Vojvoda. Quando a coletiva é fora de casa, igual foi hoje, a gente transmite ao vivo a coletiva, tá? O Santos não transmite, mas a gente transmite. Então, se você quiser ver coletiva do Vojvoda, quer saber o que aconteceu depois, quer ver a narração ao vivo falando de Santos, coloca o jogo na TV, mas põe o áudio com a gente aqui.
certo? Infelizmente o Santos perde, para mim com muitos erros do Vojvoda, e agora a gente parte para Santos e Guarani, Guarani e Santos para buscar esses 3 pontos e tentar se classificar o mais rápido possível. Campeonato de tiro curto com grandes riscos para os times grandes, tá? A tabela dos times grandes é muito pior que dos pequenos, então a gente corre bastante risco de não classificar. É bom o Santos ficar bastante atento, certo? Se inscreva no canal, deixa o seu like. Vou ver se consigo trazer uma análise aqui durante a semana da partida do Santos, com alguns lances também, tá? Pra gente poder colocar aqui com bastante clareza como foi a partida do Santos, certo? Um abraço para vocês todos, se inscreve no canal e deixe o seu like. Tchau, tchau.